Olá pessoal, meu nome é Taylor Ramos, eu faço parte aqui da equipe de suporte da Question Pro e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os métodos para poder enviar pesquisas através da plataforma de pesquisas da Question Pro. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Bom, iniciando, eu já estou dentro aqui de uma pesquisa, já tenho uma pesquisa aberta e estou na aba de distribuição, que é por onde a gente faz os envios das pesquisas dentro da plataforma. Se você for utilizar os envios por e-mail, existem dois métodos para fazer o disparo através do nosso servidor ou através de um servidor SMTP. Onde que eu configuro isso? Dentro da sua conta, você clica aqui no seu perfil e aqui abaixo terá essa opção de configurações globais. Tá? Vamos lá. Começando. Bom, clicando em configurações globais, aqui eu tenho essa opção de servidor de e-mail. Tá? Então, aqui eu tenho a opção de enviar o padrão, que é pelo servidor da Question Pro, ou eu tenho a opção de selecionar SMTP, por onde eu posso fazer um envio utilizando os dados do meu servidor. Então, eu vou utilizar os recursos do meu servidor para fazer esse disparo. Tá? Então, é só preencher aquelas informações do envio por SMTP. Caso tenha alguma dúvida, aqui ele tem essa interrogação que abre um help file com um arquivo de ajuda explicando um pouco sobre essa configuração, tá? Então, você pode preencher essas informações de servidor aqui, salvando, ele já vai aplicar. Aqui, eu utilizo o servidor da Question Pro mesmo, então eu deixo essa opção mesmo já habilitada, então não preciso fazer nenhuma alteração. Bom, vamos lá. Entrando na pesquisa na qual você quer fazer o disparo, você vai clicar na aba Distribuir, que é essa segunda aqui no canto, e ele já vai abrir na opção de e-mail. Então aqui eu tenho alguns menus, né? Criar, enviado, programado, listas e modelos. Eu vou mostrar para vocês como funciona, como eu vou criar esses envios, como eu posso personalizar eles. Então, primeiro eu vou começar pelos modelos. O que são os modelos? Você tem a opção de enviar essas pesquisas aqui dentro da plataforma por e-mail ou por SMS. Você pode consultar se a sua licença tem essa permissão para o envio do SMS. Então, eu já posso pré-definir modelos de e-mails para deixar ele já personalizado. Eu não preciso ficar criando esse e-mail todas as vezes que eu for fazer esse envio. Então, se você quiser criar um modelo e já deixar ele pronto aqui, vai ser através desse menu modelos. Bom, aqui ele me mostra todos os modelos que eu já tenho criado. Eu tenho a opção de criar um novo modelo, tá? Procurar por algum modelo existente. E aqui abaixo, uma coisa importante, eu tenho essa opção, conformidade com o CAN-SPAM. O CAN-SPAM, ele faz parte das boas práticas do envio de pesquisas não somente, né, dos envios de e-mails, tá? Então, o CAN-SPAM é importante que você preencha para ele ter suas informações atualizadas, para que você tenha um e-mail identificado. Então, quando você clica aqui nessa conformidade com o CAN-SPAM, ele abre essa janela para vocês com os dados da sua empresa. Se você não preencheu, ele vai estar vazio, mas você pode preencher e atualizar suas informações aqui. E ao clicar em atualizar, ele vai salvar e os seus e-mails eles vão ter essa identificação, o que ajuda nessas questões de reputação nas entregas dos seus e-mails também. Então, eu recomendo muito que você faça isso aqui antes de começar os seus envios, preencher as suas informações. Tá? Aqui eu já tenho preenchido, então eu não preciso preencher novamente. E eu vou mostrar para vocês como se cria um e-mail, um modelo. Bom, aqui eu tenho os modelos que eu já tenho criado, eu posso clicar para enviar eles, visualizar esse modelo, até mesmo excluir, tá? Mas eu vou criar um modelo do zero, então eu clicaria aqui nessa opção de novo modelo, e ele abre para mim essa janela. Aqui do lado, eu tenho a opção, o tipo, se eu estou criando um modelo de e-mail ou se eu estou criando um modelo de SMS, eu posso definir aqui, tá? Bom, eu vou definir um nome para esse modelo. O remetente, que essas mensagens vão estar saindo. Aqui eu tenho 2 e-mails cadastrados. Daqui a pouco eu já mostro para vocês como você pode cadastrar outro remetente. O assunto do e-mail, do modelo desse e-mail. E aqui eu tenho um corpo do e-mail. Bom, o corpo do e-mail, você precisa ter as informações relevantes, né, para a pessoa identificar qual empresa que é, referente a uma pesquisa, mas a única coisa que não pode faltar é o link de acesso à pesquisa. Você não consegue enviar um e-mail através da plataforma sem um link de acesso à pesquisa. Como que eu coloco esse link? Vai ser através desse primeiro ícone aqui, ó. Quando eu clico nele, eu tenho duas opções, entrevistados rastreados e entrevistados anônimos. Quando eu clico em entrevistados rastreados, ele vai me inserir essa tag no corpo do e-mail, que é Survey Link. Ou se eu colocar entrevistados anônimos, ele me insere essa outra tag aqui. É importante ter pelo menos uma das duas, tá? O entrevistados anônimos, você não vai captar os dados e informações pessoais daquele respondente, vai ser uma resposta anônima, tá? O respondente, ele não vê essa tag, ele vai ver um botão com o texto que estiver escrito aqui.
Então, você pode inserir um texto, por exemplo, iniciar pesquisa. Então, ele vai ver um botão ali nesse local com o texto iniciar pesquisa. Eu posso formatar todo o meu modelo de e-mail, tá? E aqui abaixo eu vou definir se ele é uma pesquisa específica ou se ele é uma pesquisa global. O que é isso aqui? Se eu definir esse modelo como pesquisa específica, ele vai estar disponível apenas nessa pesquisa, tá? Então, se você abrir uma outra pesquisa e quiser usar esse modelo, ele não vai apresentar para você lá. Se você utiliza esse modelo em várias pesquisas e você quer deixar ele disponível para usar em todas, você vai definir ele como global. Porque assim, esse modelo ele vai aparecer em todas as pesquisas que você criar. Então, você não precisa ficar recriando em todas as pesquisas. Clicando em salvar, ele já vai aparecer aqui para vocês. Tá? Então, o modelo, basicamente, você já vai deixar pré-formatado o seu parâmetro ali, né, a configuração para o seu envio, deixar formatada a sua mensagem, para caso você não queira criar na hora ou ficar criando todas as vezes que for fazer um envio novo. Bom, antes de eu mostrar a parte do envio em si, eu vou mostrar também para vocês as listas. As listas são os destinatários para qual eu vou enviar. Tá? Você pode enviar manualmente de um a um, digitando o endereço de e-mail, mas normalmente a gente utiliza listas, né? Então você tem uma lista de contatos para a qual você vai enviar esses e-mails. Então, para criar uma nova lista, eu também vou clicar nesse botão de nova lista, ou se eu vou editar alguma lista que eu já tenho, elas vão mostrar aqui para mim, tá? Então eu tenho essas opções aqui também. Bom, clicando em nova lista, eu vou definir um nome para essa nova lista, tá? Então vou colocar aqui treinamento. Eu defino se essa lista também é específica ou global. A mesma coisa do modelo. Pesquisa específica, essa lista vai aparecer somente nessa pesquisa. Global é uma lista que aparece para enviar em todas as outras pesquisas que vocês têm, tá? Então vamos lá. Vou deixar aqui como pesquisa específica mesmo. Eu clico em criar lista. Quando eu clico em criar, ele já aparece aqui para mim a lista aberta. Então, se eu voltar aqui para vocês verem, ó, ela já está aqui. Então, atualmente eu não tenho nenhum contato, né, cadastrado nela. Se eu clico, ela abre aquela mesma janela onde estava. Então, aqui eu tenho as informações da minha lista, quantos contatos eu tenho ativos na lista. Atualmente está 0, porque eu acabei de criar. Registros cancelados. Esses registros cancelados são aquelas pessoas que colocaram para se desinscrever da lista. Então, se alguém colocar para se desinscrever, ele vai ser excluído da lista e você não vai enviar mais para essa pessoa quando selecionar aquela lista. Devolvido. A partir do momento que você faz um envio de pesquisa para aquela lista, se algum e-mail for devolvido, ele vai constar aqui. Por exemplo, a caixa postal desse destinatário estava cheia, ele não podia receber. Ou aquele e-mail não existe. Ele vai te descrever aqui que esse e-mail foi devolvido e o motivo. E se eu tenho algum contato duplicado também, tá? Como que eu faço para colocar os e-mails dentro da minha lista? Eu vou ter essas três opções: importar contatos, adicionar contato manualmente e copiar e colar endereço de e-mail, tá? Copiar e colar endereço de e-mail, eu vou colocar um e-mail aqui por linha, tá? Com as informações. Se eu quiser somente o e-mail, é só colocar um e-mail por linha. Se eu tenho alguma informação a mais, eu defino o que são essas informações aqui e vou colocando um contato por linha e clico em carregar, esse e-mail vai ser importado. O adicionar contatos manualmente, eu vou colocar um endereço por linha aqui também, e as informações por colunas. Então, se eu tiver mais colunas, eu posso incluir as informações aqui. Eu clico nesse mais e vou colocando os campos que eu quero, tá? Então, eu vou preenchendo e-mail, primeiro nome, último nome. Não é primeiro nome, é outra informação, é o ID do participante. Eu seleciono aqui e eu vou preenchendo essas informações, tá? Eu posso utilizar das variáveis do sistema, então aqui você vai ter 255 variáveis, então você pode ter todos esses campos como informações dentro da sua lista, tá? Então, a sua lista pode ter várias colunas com informações dos seus contatos. E ao clicar em carregar, ele vai importar aqui também para a sua lista e vai aparecer os contatos ativos. E importar contatos. O importar contatos é quando eu faço para importar através de um arquivo de Excel. Então, se eu tenho um arquivo CSV ou ali um Excel separado por colunas, eu posso importar os meus contatos para dentro da plataforma. Aqui eu tenho o template, tá? Então, caso você queira baixar o download do template de exemplo de como formatar o seu arquivo, você pode fazer, é só clicar aqui. Então, ele vai baixar esse arquivo para você. Quando eu clico aqui, ó, ele abre para mim um Excel, tá? Então, aqui nesse Excel, eu tenho as informações dos meus contatos, né? E-mail, primeiro nome, último nome. Aqui ele está separado por vírgula num CSV, mas eu poderia ter separado por colunas aqui também, tá? A plataforma vai reconhecer, lembrando do e-mail ser a primeira informação. Tá? Então, com essas informações aqui, eu já consigo importar.
Então, para importar é bem simples, eu clico aqui para carregar esse arquivo, eu seleciono qual que é o arquivo da minha lista que eu estou importando, tá? Lembra que na primeira linha eu tinha as informações do que era cada informação ali do meu contato? Então eu vou pular a primeira linha, porque ela não era um contato em si, e eu clico em carregar. Bom, quando eu clico em carregar, aqui ele já puxa um preset de como estão os meus contatos, tá? E como a plataforma reconheceu essas informações. Então aqui ele já reconheceu correto, e-mail, primeiro nome, último nome, telefone, tá, os campos customizados. Mas caso essa informação não esteja coerente, você pode mudar e selecionar outra aqui para ajustar corretamente. Se essa informação, por exemplo, era e-mail e depois todas as variáveis, você pode selecionar aqui um preset já pré-definido, que era e-mail, depois as customs, ou algum desses outros presets que se encaixem melhor na sua lista, tá? Então você tem essa opção, além de poder fazer manualmente. E, terminando isso, preencheu as informações do que é cada coluna corretamente, clique em salvar, que ele já vai carregar esses contatos aqui para você. Então ele já carregou aqui para mim e já apareceu esses 3 contatos aqui, tá? Então eu tenho esses 3 contatos importados. Quando eu clico sobre eles, eu consigo ver as informações de cada um, tá? Então eu vejo eles aqui, certo? Tenho os contatos aqui, eu posso excluir alguns se eu precisar, tá? Então dessa forma, eu já tenho a minha lista configurada e já criado ela aqui, tá? Então, quando você tem essa lista, você já está pronto para fazer envios, tá? Então, com as informações já preenchidas, eu já posso vir na opção de criar, tá? Então, agora sim, eu vou mostrar para vocês a opção de criar. Quando eu vou fazer a criação do e-mail, eu preciso preencher algumas informações. Então, os destinatários, aqui nesse caso, eu posso digitar manualmente os e-mails, ou eu posso selecionar a lista que eu criei, tá? Por exemplo, a lista treinamento, que é uma lista de pesquisa específica, ela já está aqui para ser selecionada, ou alguma outra lista que eu tenho, eu posso selecionar ela aqui, e ela já vai preencher com as informações dessa lista, tá? O a partir de é o remetente no qual está fazendo esse envio. Então aqui eu estou utilizando o e-mail padrão da plataforma. Ele vai ter esses 2 e-mails para você por padrão de início, que é o e-mail padrão e o e-mail da sua conta, o e-mail do seu usuário. Você pode adicionar outros remetentes, como eu tinha mencionado antes na parte dos modelos. Para adicionar outro remetente, você clica nessa opção de adicionar e-mail, tá? E aqui você vai colocar o endereço de e-mail e, desculpa, o nome desse remetente, né? E o endereço de e-mail dele, e clicar em adicionar. Quando você faz isso, lá no seu e-mail, você vai receber uma mensagem de confirmação. Então, ele precisa ser um e-mail válido, porque você vai precisar clicar naquela mensagem de confirmação para validar o seu e-mail. Você vai conseguir utilizar quando ele estiver aparecendo como verificado aqui. Tá? Então, a partir do momento que ele está verificado, você consegue utilizar ele para envios. E você vai poder selecionar ele aqui. Tá? Então, você pode alterar o seu remetente através dessa opção. O responder a. Se alguém clicar para responder esse e-mail, clicar em responder a mensagem, a resposta vai para o e-mail que estiver aqui. Então, você pode preencher e mudar esse e-mail. Esse e-mail ele precisa ser ou o e-mail do seu usuário, tá? O e-mail da sua conta, ou o e-mail do mesmo domínio do qual os envios estão sendo feitos. Tá? Então, por exemplo, você tem um e-mail @minhaempresa.com.br. Aqui tem que ser esse e-mail ou algum outro e-mail que seja @minhaempresa.com.br. Tá? Então, é dessa forma que você consegue preencher essa opção. O assunto do e-mail, tá? E aqui é o corpo do e-mail. Porém, lembra dos modelos. Se eu já tenho um modelo pré-definido, eu não preciso editar o assunto, as informações aqui. Eu posso selecionar esse modelo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns modelos prontos, eu posso clicar nele, ele já aplica aqui para mim. Então, esse modelo de e-mail ele já está pronto, eu não preciso definir ele aqui. Ele já preenche o assunto para mim, já preenche o corpo do e-mail. Então, todas as informações já estão aplicadas, porque eu já tenho um modelo salvo. Tá? Aqui, o que eu não mostrei na hora de criar os modelos são as opções de edição do corpo do e-mail. Tá? Então, você pode colocar algumas informações, lembrando que a informação obrigatória é o link da pesquisa, então ela já está inserida aqui, que é através desse ícone, como mostrei anteriormente. Mas eu posso colocar algumas outras informações. Por exemplo, eu posso inserir variáveis, no caso aqui eu coloquei primeiro nome, ó, então na minha lista tem o primeiro nome. Se você tem, você pode colocar essa informação, você clica aqui, ou alguma variável personalizada que tem dentro da sua lista, você pode citar ela no corpo do e-mail aqui também. Nessa terceira opção, caso a sua pesquisa seja com mais de um idioma, você pode selecionar aqui através de qual idioma você está enviando aquela pesquisa, tá? A minha só tem em português, ela só está uma pesquisa de um único idioma, mas se eu tivesse mais idiomas, eu poderia aqui também. E eu tenho a opção também de colocar uma pergunta embed no corpo do e-mail. Ou seja, a pergunta já vai aparecer aqui no corpo do e-mail, a pessoa já vai conseguir clicar na resposta e já avançar na pesquisa a partir dali.
Então, se eu quiser inserir uma pergunta embed, basta eu clicar ela aqui, ela vai inserir essa tag, tá? Onde você quiser. Se você clicar nessa interrogação, ele vai abrir um arquivo de ajuda explicando um pouco de como funciona. Aqui, por exemplo, um exemplo de como ficaria uma pergunta NPS e os tipos de perguntas que são possíveis de inserir dentro da pergunta embed, tá? E aqui ao lado eu vou ter as personalizações, eu posso alterar a cor de fundo, a cor dessa parte de texto, colocar negrito, itálico, fonte, tamanho, tá? Todas essas personalizações é possíveis de fazer. Se você tem uma peça HTML, você pode habilitar o código fonte aqui também, colocar esse HTML dentro do seu e-mail, tá? E dessa forma você já define como vai ficar a sua mensagem. Algumas licenças vão ter disponível a opção do envio de SMS, conforme eu te havia mencionado lá na parte dos modelos, tá? Então, se você quiser fazer um envio por SMS, você pode habilitar essa opção aqui. Você vai precisar ter os créditos adquiridos dentro da sua conta, tá? E você consegue preencher essas informações do corpo da mensagem do SMS também, tá? Bom, tenho o e-mail definido aqui, preenchi destinatário, marquei qual que é o meu remetente, o e-mail e defini tudo como vai ficar. Com isso, você já pode fazer seu envio. Então, você vai ter duas opções, enviar agora ou programar o envio. Se você programa o envio, quando eu clico aqui em programar envio, ele vai me perguntar para quando eu quero fazer essa programação. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, eu quero fazer um envio no dia 31, de alguma outra data que você queira, você seleciona aqui, eu quero enviar no mês de abril, no dia 1º, eu coloco uma data e um horário, tá? E eu vou poder agendar esse convite. Como que vai funcionar? Bom, aqui eu tenho o fuso horário da minha conta. Isso aqui é bastante importante prestar atenção, porque se sua conta tiver um fuso horário diferente, é nesse fuso horário que vai ser enviado, tá? Então, se tiver um fuso horário diferente e você queira ajustar, você volta aqui nessa opção de perfil, minha conta, e lá dentro você consegue ajustar o fuso horário da sua conta e deixar o que é o correto para você. Bom, eu vou colocar para agendar o convite para vocês verem como funciona, definir o dia e o horário aqui, agendo o convite, ele vai carregar aqui para mim, e esse convite já vai ser agendado. Isso vai aparecer aqui para mim na coluna do programado. Na opção de programado, eu vou aparecer os convites programados que eu tenho. Então, aqui eu consigo ver esses envios. Se eu quiser deletar ou enviar ele agora, eu posso aqui também, tá? Então, aqui você consegue ver os seus cronogramas. Se eu quiser criar um cronograma por aqui, também eu consigo fazer, tá? Vamos fazer um envio agora, imediato. Então, eu vou selecionar de novo a lista aqui. Estou selecionando essa lista única porque ela só tem o meu e-mail, tá? Para não enviar para outras contas. O template ele já ficou selecionado aqui. Eu quero enviar dessa pesquisa aqui mesmo. Vou colocar minha conta aqui, na verdade. Por exemplo, eu quero mudar aqui para enviar para o meu próprio e-mail. Eu vou colocar ele aqui também, a resposta. Tá? Então, eu já preenchi como que eu quero a informação aqui. Eu clico em enviar, ele vai começar a enviar agora. Carregando. Agora, você veio para a coluna de enviado. Então, aqui é um pouco diferente, porque aqui já foi um envio que foi realizado, ou se ele não foi entregue, ele vai aparecer aqui para mim. Então, se a sua lista tem algum erro, se não foi enviado, você consegue ver. Aqui no programado vai estar o histórico dos agendamentos, e aqui são os envios que vocês já fizeram, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o histórico de distribuição. Ele vai mostrar o dia e o horário que foi feito esse envio, para qual lista, o total de destinatários, se algum e-mail não foi entregue. Às vezes, quando você acabou de enviar, ele vai aparecer como entregue, mas passa alguns segundos ele começa a já entregar, tá? Mas se algum não entregar realmente com algum erro, ele vai aparecer aqui também para você. Se algum e-mail for marcado como spam, você consegue ver. E a porcentagem dos e-mails entregues, tá? Então, tem tudo aqui para você. Aqui em cima, eu tenho essa parte de Delivery Stats e o Response Stats, que aqui é o status das respostas. Ou seja, eu consigo saber que, além de entregue, se essa pessoa ela começou ou não a responder minha pesquisa. E se ela começou, se ela concluiu. Então, ela vai estar separada aqui, entre entregues, ok, para entregue. Se ele não começou, ele vai aparecer como não começado, como eu acabei de fazer esse envio, essa pessoa não começou. O começado é aquela pessoa que já começou a responder a pesquisa, mas ela não terminou. E os concluídos vão ser as pessoas que já concluíram o envio da pesquisa por completo, né, respondeu ela toda. Ele vai aparecer como concluído. Então, você consegue ter esse tipo de monitoramento também. Então, a parte de distribuição do e-mail, ela vai ficar toda vinculada nesse menu de e-mail. E aqui você pode fazer todo esse acompanhamento, tá? Outra informação. Você não quer fazer o envio por e-mail ou por SMS através da plataforma, quer utilizar o envio através de outro meio, tá? Você pode exportar a lista aqui,
com as URLs, tá? Exportar o lote ou exportar uma URL curta também. Você vai ter os seus contatos com um link individual para cada pessoa, ou você tem um link também da pesquisa no geral. Esse link da pesquisa está aqui no canto. Então, esse link, se eu copio, ele vai abrir a minha pesquisa. Então, você pode enviar esse link através de outros meios, se precisar também. Tá? Esse link ele é personalizável. Tá? Então, quando eu copio aqui, aqui do lado, eu tenho esse lápis para editar. Quando eu clico aqui, ele vai abrir essa janela para mim. Aqui abaixo, ele até te dá um alerta, porque a partir do momento que você define um nome aqui, esse nome vai ser para todas as suas pesquisas. Então, se você colocar, por exemplo, minhaempresa.questionpro.com, todas as suas pesquisas vão começar com esse nome. Então, é importante, na hora de definir isso, estar ciente que as suas pesquisas vão ter essa identificação. Tá? Então, eu posso definir aqui, minhaempresa.questionpro.com. Quando eu der um próximo, eu vou conseguir editar também o que vem depois do questionpro.com, porque normalmente ele vai vir barra e uma sequência de códigos aleatórios. Mas se você quiser personalizar, por exemplo, minhaempresa.com barra pesquisa de NPS, você vai conseguir também. Tá? A partir do momento que você define o nome da organização, você consegue personalizar o final da pesquisa também. Tá? Então, aqui eu tenho o link da pesquisa que eu consigo fazer essa distribuição, caso necessário, um envio direto de outro meio também. Tá? E por fim, aqui eu tenho a opção de compartilhar. O compartilhar, eu vou ter um QR Code da minha pesquisa, então eu consigo fazer o download dele ou imprimir. Então esse QR Code ele vai ser feito a leitura dele, ele já vai abrir sua pesquisa. E também você consegue compartilhar nas redes sociais. Então, através desses menus aqui, você consegue fazer a distribuição da sua pesquisa. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tá? No final vai aparecer os nossos contatos, vocês têm o chat também. Tá? E aqui do lado vocês podem deixar os seus comentários. Bom, o treinamento por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço o tempo de vocês. Qualquer dúvida é só retornar o contato com a gente que nós respondemos vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.